Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula e nesta videoaula nós vamos falar de um dos conteúdos mais importantes dessa série, que são as funções. Esta é a aula de número 1 envolvendo esse conteúdo. Vamos aprender então? Bem, antes de falarmos propriamente sobre as funções, vamos lembrar o que é uma grandeza. Grandeza é definida como algo que pode ser medido ou calculado, seja velocidade, área, volume, comprimento, tempo, pressão, temperatura e etc. Então, tudo aquilo que pudermos medir ou calcular trata-se de uma grandeza. Tá certo? Como exemplo, a pressão no mar depende da profundidade. Então, por exemplo, quando estamos ao nível do mar, essa pressão é de 1 atmosfera. Se descermos a uma profundidade de 10 metros, essa pressão já aumenta para 2 atmosferas. Se descermos mais um pouco para 20 metros, essa pressão aumenta para 3. E se chegarmos a 30 metros, essa pressão aumentará para 4 atmosferas. Então, existe uma relação de dependência entre a pressão no mar e a sua profundidade. Tá ok? Um outro exemplo é a evaporação da água, que depende da sua temperatura. Quando colocamos uma água para ferver, quando ela atinge uma determinada temperatura, ela começa a evaporar, que é uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, a evaporação da água depende da sua temperatura. Tá certo? E como terceiro exemplo, podemos citar a área de um quadrado, que depende do valor do seu lado. Então, se eu pego um quadrado de lado 3, a área desse quadrado será 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Agora, se eu pegar um quadrado de lado 6, se eu elevar ao quadrado, essa área desse quadrado será igual a 36. Então, existe uma dependência para achar a área de um quadrado, a depender do valor do seu lado. Tá certo? Então, vamos seguindo em frente. Vamos tomar agora como exemplo o preço da gasolina, que está a R$ 5,00 o litro. Tá certo? Então, existe uma relação ao valor a ser pago pela quantidade de litros que nós colocarmos. Então, se eu colocar 1 litro de gasolina, o valor a ser pago será de R$ 5,00. Se colocarmos 2 litros, qual o valor que nós pagaremos? Exatamente, iremos pagar R$ 10,00. Se colocarmos 4 litros, qual o valor a ser pago? O valor a ser pago será de R$ 20,00. E se colocarmos 10 litros, qual o valor a ser pago? Se colocarmos 10 litros, iremos pagar R$ 50,00. Tá certo? Então, o valor a ser pago depende da quantidade de litros que nós iremos colocar. Então, existe uma relação de dependência entre o valor a ser pago e a quantidade de litros. Então, por uma certa quantidade L de litros, nós iremos pagar 5 vezes L. Então, se eu colocar 20 litros, 5 vezes 20, R$ 100,00. Se eu colocar 12 litros, 5 vezes 12, R$ 60,00. E assim sucessivamente. Então, nós podemos achar uma função que relacione o valor a ser pago em relação à quantidade de litros, que vai ser 5 vezes L. Então, L é uma variável independente e o valor a ser pago é uma variável dependente. Tá certo? Então, vamos ver mais um exemplo. Uma máquina de Xerox imprime 25 folhas por minuto. Então, por exemplo, se essa máquina ficar ligada durante 1 minuto, ela irá imprimir 25 folhas. Se ela ficar ligada durante 2 minutos, essa máquina irá imprimir 50 folhas. E se ela ficar ligada durante 5 minutos, quantas folhas ela irá imprimir?
irá imprimir 125 folhas. E se ficar ligado durante 6 minutos? 6 minutos, ele irá imprimir um total de 150 folhas. Então, existe uma relação de dependência entre a quantidade de folhas que serão impressas em função do tempo. Então, nós podemos relacionar um tempo t com a quantidade de folhas, que será igual a 25 vezes t. 25 vezes 1, 25. 25 vezes 2, 50. 25 vezes 5, 125. 25 vezes 6, 150. Então, se o tempo for 10, 25 vezes 10, 250 folhas. Então, a função que relaciona o tempo t e a quantidade de folhas impressas, f de t, é igual a 25 vezes t. T é a variável independente e 25t é a variável, a quantidade de folhas, f de t, é a variável dependente. Tá certo? Então, vamos a mais um exemplo. Definição de função. Podemos agora definir o que é uma função. Dado dois conjuntos A e B não vazios, uma função de A em B é uma regra ou instrução que associa cada elemento x do conjunto A a um único elemento y do conjunto B. Para ficar mais fácil, nós podemos relacionar a função da seguinte forma. Uma função f é de A em B. A é o conjunto de partida, B é o conjunto de chegada, que associa a cada elemento x do conjunto A ao elemento y, f de x, presente em B. O conjunto A é chamado de domínio da função, o conjunto B é chamado de contradomínio da função e f de x é chamado de conjunto imagem dessa função. Para ficar mais fácil, vamos tomar como exemplo este aqui. Considere os conjuntos A, formados pelos números 1, 3 e 5, e B, formado pelos números 3, 7, 9 e 15, e as seguintes relações. Vamos fazer dois exemplos. O primeiro é esse aqui. A relação 1, vamos formar pares ordenados, em que pertence a A cartesiano B, de tal maneira que o y seja igual a 3 vezes x. Como devemos fazer? Vamos representar os conjuntos A e B com os seus respectivos elementos. Já que a lei é y igual a 3x, primeiro valor de x é o número 1. Então, no lugar de x, vamos colocar o número 1. 3 vezes 1 é 3. O número 3 pertence a B? Sim. Então, vamos relacionar o número 1 com o número 3, formando o par 1, 3. Tá certo? Segundo valor de x é o número 3. Então, no lugar de x, vou colocar o número 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, vamos relacionar o número 3 com o número 9, formando o par 3, 9. E o terceiro valor de x é o número 5. No lugar de x, vamos colocar o número 5. 3 vezes 5 é 15. Então, vamos relacionar o número 5 com o número 15, formando o par 5 e 15. Esta relação podemos chamar de função? Sim. Por quê? Porque todos os elementos de A foram relacionados e cada elemento de A se relacionou com apenas um único elemento de B. Logo, essa relação representa, sim, uma função. Tá certo? Vamos agora ver o exemplo número 2. Nós vamos formar pares ordenados que pertencem a cartesiano B, tal que o y é igual a x mais 2. Devemos fazer da mesma forma. Vamos colocar os conjuntos A e B e os seus respectivos elementos e aplicar a lei de formação. Y é igual a x mais 2. Primeiro valor de x é 1. 1 mais 2 é 3. O 3 está presente em B? Sim. Então, vai relacionar 1 e 3. Tá certo?
Segundo valor de x é 3. 3 mais 2 é 5. O número 5 pertence a B? Não. Então, o número 3 não irá se relacionar com nenhum elemento. Já o número 5, 5 mais 2 é 7. Então, eu posso relacionar o número 5 com o número 7. Esta relação representa uma função? Não, pois, para ser função, todos os elementos de A deverão estar relacionados. O 3 não se relacionou com nenhum elemento. Logo, essa relação não é uma função. Tá certo? Então, vamos a mais um exercício. Quais dos diagramas abaixo representam a função de A em B? Então, para cada alternativa dessa, deveremos verificar se essa relação representa ou não uma função. Letra A. Será que essa relação é uma função? O primeiro passo é verificar se todos os elementos de A foram relacionados. Isso é verdade? Sim, todos os elementos de A foram relacionados. E cada elemento do conjunto A se relacionou a apenas um único elemento do conjunto B? Sim, também. O 0 só se relacionou com 0, o 2 se relacionou com 1, o 4 só se relacionou com 2, o 6 só se relacionou com 3 e o 8 só se relacionou com 4. Então, logo, esta relação representa, sim, uma função. Tá certo? E na letra B? Será que essa relação é uma função? Vamos ver. Todos os elementos de A foram relacionados? Não. O 2 não se relacionou com nenhum. Logo, essa relação não é uma função. Tá certo? Letra C. Esta relação é uma função? Não. Mas, professor, todos os elementos de A foram relacionados. Certo. Mas existe um elemento de A que se relacionou com dois elementos de B. E isso na função não acontece. Cada elemento de A só poderá se relacionar com apenas um único elemento de B. Logo, a letra C também não representa uma função. Tá certo? E na letra D? Todos os elementos de A foram relacionados? Foram. E todos os elementos de A só se relacionaram com apenas um único elemento de B? Também. Logo, a letra D é uma função. Mas, professor, o número 1 se relacionou com dois elementos de A. Isso para a função não importa. O que importa é se cada elemento de A se relacionou apenas com um único elemento de B. Não importa que um número em B seja a imagem de duas ou mais elementos. O que importa é se todos os elementos de A foram relacionados e se cada elemento do conjunto A se relacionou apenas com um único elemento de B. Tá ok? Então, a letra E representa ou não uma função? Sim, representa. Todos os elementos de A foram relacionados e cada elemento de A só se relacionou com apenas um único elemento de B. O 2 só se relacionou com 0, o 4 só se relacionou com 0 e o 5 só se relacionou com 0. Então, a letra E também é uma função. Tá certo? Vamos a mais um exercício. Dada a função f de A em B, com A 0, 3, 8 e 35 e B menos 5, 1, 2, 3, 4 e 6, em que f de x é raiz quadrada de x mais 1, determine o conjunto imagem. Vamos fazer também da mesma forma. Vamos representar os conjuntos A e B e os seus respectivos elementos. Tá? E a função qual é? f de x é raiz quadrada de x mais 1. Primeiro valor de x é o 0. Então, no lugar de x, vamos colocar o número 0. Então, vai ficar f de 0 é igual a raiz quadrada de 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. Raiz quadrada de 1 pode ser mais ou menos 1.
Aqui tem menos 1? Não, mas tem o número 1. Então, quando o x for 0, o y será 1. Então, vou relacionar o número 0 com o número 1. Ok? Segundo valor de x é o número 3. Então, vai ficar f de 3 é igual a raiz quadrada de 3 mais 1. 3 mais 1 é 4. Raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Aqui não tem menos 2, mas tem um número 2. Então, quando o x for 3, o y será 2. Então, posso relacionar o número 3 com o número 2. Simples, né? Próximo valor. O número x é igual a 8. Então, vamos calcular f de 8, que é raiz quadrada de 8 mais 1. 8 mais 1 é 9. Raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. Então, quando o x for 8, o y vale 3. Então, posso relacionar 8 e 3. E quando o x for 35, f de 35 é raiz quadrada de 35 mais 1. 35 mais 1 é 36. Raiz quadrada de 36 é mais ou menos 6. Então, quando o x for 35, o y é 6. Então, determine o conjunto imagem. Qual é o conjunto imagem? O número 1, o número 2, o número 3 e o número 6, que são os elementos de B que foram relacionados. Então, a imagem é 1, 2, 3 e 6. Tá certo? Não esquecer que o domínio da função é o conjunto A e o contradomínio da função é o conjunto B. Tá certo? Vamos ver mais uma. Seja a função f de R em R, definida por f de x igual a 2x ao quadrado menos x mais k. Sabendo que f de menos 1 é igual a 11, então determine f de 5. Tá? Então, qual é o objetivo dessa questão? É calcularmos f de 5. f de x é 2x ao quadrado menos x mais k. Então, f de 5, como é que eu calculo? No lugar de x, vamos colocar o número 5. Então, vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado menos 5 mais k. Então, f de 5 vai ser igual a, primeiro na expressão eu resolvo o quê? A potência. Então, 2 vezes 5 ao quadrado, 25, menos 5 mais k. Agora, eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Primeiro, eu resolvo a multiplicação. Então, f de 5, 2 vezes 25 é 50, menos 5 mais k. Então, f de 5, 50 menos 5, 45. Então, 45 mais k. Então, temos que achar o valor da letra k, para poder somar com 45 para achar o valor de f de 5. Para isso foi que ele disse que f de menos 1 é igual a 11. Então, vamos pegar a função f de x, que é 2x ao quadrado menos x mais k, e substituir esse dado aqui que foi dado. O que significa? Quando o x for menos 1, o y será 11. Tá? Então, f de menos 1 é igual a 11. No lugar de x, eu vou colocar menos 1. E no lugar do y, eu vou colocar o número 11. Então, vai ficar 11 é igual a 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos menos 1, mais k. Então, 11 é igual. Primeiro, resolve a potência. 2 vezes menos 1 ao quadrado é 1. Menos com menos dá mais. Mais 1, mais k. Então, 11 vai ser 2 vezes 1 é 2, mais 1 mais k. 2 mais 1 é 3. Então, 11 é igual a 3 mais k. Passando 3 para o primeiro membro, fica 11 menos 3, que é igual a k. 11 menos 3 é igual a 8. Então, o valor de k vale 8. O que é que eu tenho que fazer agora? Pegar esse valor e substituir no lugar de k. Então, f de 5 vai ser igual a 45 mais 8. 45 mais 8
53. Tá certo? Vamos em frente. Essa é a questão do Enem de 2010. Tá? Uma questão falando sobre funções. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Então, vamos observar o seguinte. Essa figura 1 é um quadrado e para eu formar esse quadrado foram utilizados 4 canudos. Tá certo? Então, na primeira figura, para eu formar um quadrado, foram utilizados 4 canudos. Tá certo? Já na segunda figura, quantos quadrados foram formados? Foram formados 2 quadrados. E foram utilizados quantos canudos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para eu formar 2 quadrados, eu utilizei 7 canudos. Tá certo? E na figura 3, nós temos quantos quadrados? 3 quadrados. E foram utilizados quantos canudos? 4, mais 3, 7, mais 3, 10. Então, 3 quadrados, eu utilizo 10 canudos. O que a gente pode observar aqui? A cada quadrado que é formado, aumenta-se quanto na quantidade de canudos? 3. Aqui era 4 canudos, 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Então, se eu formar 4 quadrados, eu vou utilizar 13 canudos. Se eu formar 5 quadrados, eu vou utilizar 16 canudos. Então, existe uma relação entre a quantidade de canudos e a quantidade de quadrados. Basta a gente ver qual dessas relações representa esta situação. Então, será que a primeira? Então, a quantidade de canudos eu utilizo 4 vezes a quantidade de quadrados? Vamos ver. No lugar de Q, vamos colocar 1. 4 vezes 1 é 4? Verdadeiro. Mas se Q for 2, 4 vezes 2 é 7? Não. Então, a alternativa A é falsa. Vamos ver a letra B. 3Q mais 1. Q é a quantidade de quadrados e C é a quantidade de canudos. Se eu utilizar 1 quadrado, 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Verdadeiro? Sim. Se Q for 2, 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 7 canudos. Se Q for 3, 3 quadrados, 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Verdadeiro. Se Q for 4, 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. Então, a alternativa correta é a letra B. Essa variável é a variável independente e C é a variável dependente. Então, a alternativa correta, letra B. Entenderam? Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Até a próxima!